Bom dia, irmãs, irmãos, meus queridos. Nesta manhã eu acordei com o desejo de falar com vocês essa situação dessa pandemia, a quarentena que fica prolongando, não termina, né? A gente fica se sentindo muitas vezes sozinho, querendo conversar com os irmãos. Eu quero compartilhar com vocês aqui rapidamente uma palavra que está registrada no livro de 2 Reis, capítulo 4. A palavra fala sobre uma viúva. Eu não vou ler essa palavra para não alongar. Essa viúva, ela tem 2 filhos, e seus 2 filhos, eles foram ameaçados de ser levados para pagar uma dívida que o seu marido havia deixado. Essa época, a cidade estava passando, onde essa mulher morava, onde ela residia, estava passando por uma grande necessidade. Havia um rei ali, que tinha passado ali, Acabe, terrível. A cidade estava passando por uma situação financeira muito grande, muito terrível. Uma calamidade havia caído ali sobre aquele lugar porque eles eram idólatras. Eles se negavam a servir ao Senhor, viraram as costas para Deus e aí veio os problemas, né? E a palavra do Senhor diz assim, olha, a mulher chega até o profeta e diz assim, olha, o teu servo é morto. E tu sabias que ele temia o Senhor. Então, a partir desse ponto, nós começamos a entender que Eliseu, ele conhecia ele de perto. Ele era conhecido. Ele era uma pessoa que estava presente na obra de Deus. E aí ele pergunta para ela, mulher, o que tu tem em casa? Ela disse, eu não tenho nada. Aí ele fala assim, declara-me o que tu tem em casa. Ela assim, eu tenho um pouco de azeite, eu tenho uma botija de azeite. E daí começa o milagre. Daí começa a grande história. Às vezes nós pensamos que não temos nada em casa. Às vezes nós pensamos que estamos completamente desprovidos da graça de Deus, do socorro de Deus. Mas aquela mulher, contudo, ela sabia onde buscar a ajuda. E ela disse, eu tenho azeite. Aí ele falou, vai para casa, pede vasos emprestados, não poucos, muitos, e entra para teu quarto e deita azeite, e depois tu vem falar comigo. E ela obedeceu. O princípio de tudo, muitas vezes na nossa vida, é a obediência. Ela foi para casa, pegou vaso emprestado, ela tinha muitos amigos. Você tem amigos? Você procura fazer amigos, né? É muito importante isso. Ela tinha uma boa fama na sua vizinhança. O seu marido tinha uma boa fama, porque quando ele chegou para o profeta reconheceu, olha, tu sabe, tu conhecia ele era um homem de Deus. E diz a palavra que ela pegou vasos emprestados, muitos vasos, entrou para casa, não questionou, não orou, não levantou a mão, não clamou, ela obedeceu. E ela pegou o vasinho de azeite. Eu costumo fazer, aqui eu não tenho, você imagina assim, um vasinho pequenininho, né? Aqui eu tenho isso aqui e tem isso aqui. Vou fazer aqui, ó. Aí você imagina, aqui é o vaso, aqui é a botija, aqui são os vasos. Aqui existiam muitos vasos assim, mais ou menos desse tamanho. Ela pegar e deitar azeite nos vasos, e encher e colocar à parte. A botija, aí pegava outro vaso, deitava e botava à parte. Irmãos, eu quero chamar a tua atenção para o seguinte: o milagre não aconteceu dentro do vaso, o milagre não aconteceu dentro da botija, o milagre aconteceu quando ela obedeceu. E ela obedecendo, na hora que ela virava aquela botija de azeite, ela não estava preocupada. Nossa, mas aqui é pouco azeite, aqui é tão pequeno, o vaso é tão grande, são tantos vasos, como é que vai ser isso? Ela creu, ela acreditou na palavra do profeta e ela fez o que ele ordenara. Então, chegando na sua casa, ela fez o que ele tinha mandado.
E aí o milagre aconteceu. O que que você tem em casa? Muitas vezes você não tem nada, às vezes você não sabe orar, às vezes você não sabe interpretar uma palavra. Use o que você tem em casa, se organize, fale com Deus. Ele vai fazer o milagre, Ele é o dono do milagre. E o milagre, a palavra do Senhor diz assim: clama a mim e eu te responderei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Ela estava querendo pagar a dívida para salvar os filhos. E diz a palavra que ela chegando ao profeta e falou assim: olha, fiz tudo o que você mandou. Quando chegando, meus filhos pedi os vasos, não tinha mais vaso, o azeite parou. Quando não tem vaso, o azeite para. Ela recebeu dele a seguinte instrução: vai, vende o azeite, paga a tua dívida e vive do resto. Irmãos, o milagre foi tão grande que aquela mulher, além de pagar a dívida, ela teve uma aposentadoria para ela viver, ela e os filhos, e provavelmente as noras e os netos, com certeza, né? E eles poderiam negociar, fazer uma loja, digamos assim, uma grande falta nos dias que nós estamos vivendo. Aquela viúva que não tinha nada, tem azeite do bom, porque quando Jesus multiplicou o vinho, ele fez o milagre do vinho transformando, aliás, a água em vinho, ele fez o melhor. Então Deus vai fazer o melhor para você. O que que você tem em casa? Você tem um cantinho? Dobra o seu joelho, ore. Você tem um tempinho? Acorde mais cedo do que a sua família. Levante as suas mãos, clame ao Senhor. Use o que você tem, se organize. Use o que você tem, o que Deus tem te dado. O pouco que você tem. E Deus, Ele vai fazer um muito na sua vida. Viu? Não esqueça dessa palavra nessa manhã. O que você tem em casa? Você tem azeite? Tem um pouquinho? Ah, mas a minha fé está um pouca. Mas se você tiver uma fé assim, ó, pequenininha, clame ao Senhor, fale com Ele, conte para Ele seus problemas, conte para Ele suas causas e Ele vai dar a solução para os seus problemas. Ele é Deus, tá bom? Aquela mulher viveu o resto da vida. Seu marido era um homem temente, é um servo de Deus, tinha vivido numa época difícil, um rei terrível. Muita gente fica falando, pregando, já ouvi pregadores falando mal dele, que era crente, que morreu e deixou dívidas. Quem não tem dívidas no dia de hoje? E o país em crise, um rei como Acabe, uma rainha como Jezabel, a crise que aquele país estava passando, Samaria cercada, fome. Olha aí, depois que nós passarmos por essa crise aí desse corona, o que vai nos restar? Aí algumas pessoas vão falecer e falam assim, ah, mas aí ele foi naquela época. E depois? E após pandemia? Como vai ser? Né? A crise vai vir, os problemas vão vir. Mas o que você tem em casa? Dobre o seu joelho, ore, confie no Senhor, que Ele fará na sua vida e na minha vida o que fez na vida dessa viúva aqui. Porque Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e amanhã. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, a todos os meus irmãos, e que nós possamos em breve estarmos reunidos novamente, melhor do que entramos. Vamos voltar melhor. Amém? Que tudo isso venha nos ensinar que nós precisamos um do outro. Nós não somos maiores nem melhores do que ninguém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.